Com o aumento do transporte clandestino, gente, aqui em Juiz de Fora, isso está acontecendo durante a pandemia, é muito importante que a população se atente aí aos motoristas sérios que fazem serviço de transporte fretado. Você sabe como identificar um transporte regularizado? Se você é usuário de transporte de passageiros, presta atenção nessa matéria. Um decreto municipal regulamenta o transporte de passageiros em Juiz de Fora. Segundo o texto, motoristas de vans, ônibus e micro-ônibus podem fazer serviços fretados desde que um contrato seja feito entre pessoas jurídicas, ou seja, de empresa para empresa. Transporte de fretamento, é bom a gente esclarecer que ele pode ser exercido como transporte contínuo ou transporte eventual. Qual que é a diferença? O eventual é aquele para excursões, que acontece de forma esporádica. O contínuo é esse transporte estabelecido com empresas que transportam seus funcionários. Então, neste caso, esse transporte de fretamento contínuo deve ser estabelecido de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Deve haver um contrato de prestação de serviços com lista de passageiros e ele já estabelece também para o transporte o seu itinerário e os pontos onde esses passageiros vão embarcar ou desembarcar. Ele não pode concorrer com o transporte coletivo urbano. Todo transporte fretado contínuo, firmado entre empresas, pessoas jurídicas, ele já tem o seu itinerário e os pontos de parada que são autorizados. Veículos, condutores e empresas prestadoras de serviço de fretamento precisam ter uma autorização emitida pela Prefeitura para circular. E para a aprovação, são necessários diversos documentos, além da obrigatoriedade de vistoria anual e laudo de inspeção técnica ou certificação de segurança veicular. Segundo o diretor regional da Associação Nacional dos Transportadores Escolares e de Passageiros, há um ano, a ATEP realiza contratos de fretamento nas empresas de Juiz de Fora. São 17 motoristas cadastrados nesta modalidade. Esse trabalho é executado da seguinte forma: a gente oferece a ele, às empresas, aos condomínios, para se fazer esse transporte privado de passageiro, ou eles próprios, conforme muitos já nos procurou, querendo saber como se informa. E a gente, dentro da legalidade, dentro do decreto, documentações da própria empresa, do condutor, desse veículo, é pego um CCA, que é autorização para transporte, e assim a gente começa a executar esse transporte. Diferentemente do público, que existe aquela demanda de se aguardar 40 minutos em média entre um ônibus e outro para servir, a nossa é zero, porque os horários é compatível com o que esses passageiros querem. Eu quero sair 5 horas da manhã da minha empresa para ir para casa, eu quero sair de casa às 5 horas da manhã para pegar um trabalho, e assim a gente formaliza. Para a associação, a possibilidade dos motoristas do transporte escolar fazerem o fretamento na modalidade de pessoa jurídica é um avanço, tendo em vista a demanda de trabalho suprimida com a pandemia do coronavírus e o fechamento das escolas. Apesar de estar muito lento, devido à pandemia e de repente também o mineiro ele é muito desconfiado, tudo que se dá início, será que vai dar certo, será que não dá, posso confiar, não é? Mas graças a Deus já estamos completando um ano agora, em setembro, do início desse trabalho, e vem fluindo bem, lento e fluindo bem. De acordo com a Prefeitura, Juiz de Fora possui 302 veículos escolares. No fretamento de passageiros, são cadastrados 359. Este ano, uma nova atualização do decreto garantiu que esse transportador, que antes fazia o transporte escolar, fizesse o transporte fretado, mas também seguindo as mesmas regras, de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Neste caso, uma associação de transportadores escolares foi estabelecida e com o CNPJ desta associação foi possível que eles fizessem contratos com condomínios, por exemplo, condomínios que possuem também CNPJ. Você entendendo um pouco mais como funciona o sistema de transporte aqui em Juiz de Fora, quais transportes estão regularizados, além daqueles que nós já falamos na semana passada, quando a gente até trouxe esse tema, a fiscalização de transporte clandestino, uma modalidade de transporte que tem aumentado durante a pandemia. Nós falamos da situação dos motoristas de aplicativo, que embora ainda não exista uma regulamentação desse transporte no município, eles operam em situação de irregularidade, e agora a gente explicando ali os serviços das vans,
Vans, né, que a maioria delas exerciam um trabalho de transporte escolar, agora, durante a pandemia, tiveram uma autorização especial para também fazer fretamento de passageiros, inclusive ali fechando contratos com outras empresas para fazer esse transporte de forma regular.